Essa etapa é importante essa tua observação. Essa moagem, ela ocorre numa etapa anterior, sim, senão seria, sem dúvida, necessário. O que acontece? O pigmento, ele vem moído num tamanho de partícula bem pequeno, a resina ela vem num tamanho mais ou menos de 2 a 3 milímetros, os outros componentes também. Isso é muito importante. Se você não tiver esse material bem moído e não compactado, você vai ter problemas. Sem dúvida, esse equipamento ele tem que promover, nesse tamanho de partícula, uma boa dispersão. Esse tamanho que normalmente os fabricantes fornecem de pigmentos, cargas, aditivos e resinas, é adequado para a maior parte das aplicações de processo hoje, né? Então você faz a moagem antes. A moagem é feita. Aí você passa para a pré-mistura só para homogeneizar todos os pigmentos, Isso. tudo. E aí depois a pré-extrusão. Normalmente, né, quando você compra esse tipo de material, os fabricantes de pigmento, de resinas, eles têm que te entregar moído finamente. Você tem que especificar isso, como você quer. O pigmento, a carga, quer dizer, qual que é o tamanho de partícula, né? É importante. Com base no teu equipamento, a capacidade que você está vendo do teu equipamento de fazer aquela dispersão, aquela pré-mistura, melhor dizendo, tem que estar sabendo, senão vai dar problema. Vai conseguir fazer a E garantir, é outro item importante, quer dizer, disse isso, mas quando chega você tem que realmente checar se você não tem nada compactado, se nada reagiu, enfim, antes de você abastecer o sistema. Aí você garante. Okay. Obrigada. Bom dia, eu sou o Fábio, da Tintas Coral. Bom dia. Eu gostaria assim, de só fazer uma pergunta sobre a questão da estabilidade de cor da tinta em pó. Okay. Né? E se eu conseguiria produzir uma cor, variados tons de cores. Né? Um exemplo, vou produzir padrões de cor. Certo. Eu consigo fazer ajustes de cor variados na tinta em pó e a estabilidade dessa cor vai permanecer por quanto tempo? Tá. A estabilidade de cor, bom, quanto a diferentemente, né? Isso é importante, são pontos aí importantes. Quando você está na indústria de tintas líquidas, né? Você tem aquele tacho, aquela dona, você tem aí o papel do colorista, né? Que é o camarada efetivamente que tem alguns concentrados de resina com pigmento e um pouco de solvente que vai acertando a cor. Cor é um ponto muito importante na indústria, né? E os padrões de cor são muito controlados, né? Existem inclusive equipamentos como espectrofotômetros que medem a cor e você tem desvios muito estreitos, né? Toleráveis, né? Para esse tipo de sistema, né? No azul, no claro e escuro, no verde e vermelho e no azul e amarelo, né? Que são os eixos de cor, né? Principais. Então realmente é um item. Nesse caso você não consegue fazer o ajuste de cor ao longo do processo. Basicamente, você vai ter que, na adição, no planejamento da resina, ou da tinta, você vai ter que colocar os componentes, a quantidade do aditivo lá. Uma vez formado o filme, uma vez passado pela extrusora, esse é o teu produto. Se você depois tentar adicionar puramente um item, você vai desbalancear o teu sistema. Então, você vai ter que ter um ajuste aí que não é muito simples, né? Então, realmente, a garantia de cor tem que ser dada pela estabilidade da cor da resina, tem que ser uma linha garantida, porque ela vai afetar a tua cor final do produto. Tem que ser garantida pela qualidade dos pigmentos também, estabilidade de cor dos pigmentos, né? E, lógico, o produto acabado, ele possui características de disposição. A resina epóxi, que é utilizada como endurecedor do sistema híbrido, ela tende a amarelamento, ou amarelecimento, que é o termo correto. Ela tende a amarelar com o tempo, sim. Então, para exposições em ambiente externo, onde você vai ter incidência de radiação ultravioleta, não é recomendável esse tipo de sistema, a menos que você não tenha isso como item crítico. Senão ela pode amarelar sim, né? Existem aditivos para absorção de radiação ultravioleta também. Quando se fala de estabilidade de cor no produto acabado, pode ser um item também para se considerar. Possuir um aditivo que vai sequestrar, que vai absorver essa radiação ultravioleta. Lógico que eles possuem um prazo de vida útil também. Com o passar dos anos, por exemplo, ele vai poder ser consumido e vai gerar a degradação do pigmento e gerando uma alteração da cor. Depois é você, né? Você está chamando também. Bom dia,
Meu nome é Pablo, eu sou do 10º ciclo de Engenharia Química. Eu tenho uma dúvida quanto ao agente de cura. Você disse que a gente vai extrudar o agente de cura junto com a resina. Sim. Esse agente de cura, ele vai fazer com que a gente forme o reticulado depois do processo de aquecimento na etapa final. Ele não promoveria uma cura dentro da extrusora, devido à alta temperatura da extrusão? Tá, essa é uma pergunta bastante importante e um controle de processo também fundamental. A extrusora, ela vai estar atuando na faixa de 90, 100 graus, em faixas bem controladas e que realmente tem que ter uma grande precisão. A homogeneização é muito importante, porque se você tiver, por exemplo, esse endurecedor, esse agente de cura mal disperso, ou que ele fique em contato permanente de alguma forma na rosca, você tende a agi-lo, abri-lo, fazer com que ele reaja, né? Então, o fornecimento de calor tem que ser de uma forma contínua e controlada, nessa faixa de 90 a 100 graus. Quando você vai para a cura, efetivamente, esses agentes, você tem que fornecer uma boa energia de ativação para eles e agirem com a resina, já na faixa de 180 a 210 graus. Então, isso garante, previne que você tenha realmente uma faixa de trabalho mais adequada, mais controlada. É importante essa questão, porque uma forma de você conseguir acelerar o processo é justamente aumentando essa temperatura de extrusora, mas há importantes questões para serem acompanhadas, né? Ela tem uma pergunta aqui. Também aqui. Bom dia, meu nome é Daniela, Bom dia. sou no 10º ciclo de Engenharia Química. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber se essa tinta em pó, ela tem alguma função de proteger o material no sentido de proteção catódica. E se ela tiver, qual a diferença dela e das tintas convencionais? Tá. A proteção catódica, ela ocorre, basicamente você tem, uma proteção catódica é uma proteção para fuga de elétrons, né? Quando você tem uma linha de eletropositividade ou eletronegatividade diferente. A resina, sim, protege. Ela funciona como isolante elétrico, sim. Ela tem essa função. Em termos de tinta em pó ou tinta líquida, são bastante similares. Você consegue ter uma proteção catódica, sim. Basicamente, o que acontece é que você tem um material cedendo elétrons, né, para um outro material, né, que está mais ativo na linha da eletronegatividade. Então, basicamente, você consegue, sim, revestir, proteger. É basicamente o princípio da corrosão. O princípio de corrosão é um processo de processo galvânico, né, um processo de perda de elétrons, né? É assim que se dá a corrosão. Então, a tinta ela protege do efeito de corrosão. Completando, então, a tinta líquida, no final, o filme pode ter características bem similares mesmo de proteção. Bom dia, Carlos Cosa. Bom dia. Meu nome é Edson. Conheço. Você deu vários exemplos aí onde é utilizado a tinta em pó. Eu percebi que praticamente todos são em metais. Os substratos que podem ser aplicados a tinta em pó seriam só em sobremetais? Boa pergunta. Hoje existem aplicações bastante amplas, tá? Passa pelo aço, com certeza, né? Quando a gente fala de aplicação, um item importante para ressaltar é o preparo da superfície. Normalmente o aço ele tem uma fosfatização, né? Um processo de proteção anterior, né? Uma fosfatização antes de você ter essa aplicação. Em alumínio também é muito utilizado. Em cerâmica também é muito utilizado. Ele dá uma boa base de ancoragem pela própria porosidade do material cerâmico, permite uma boa adesão, com ótimas propriedades de brilho. Existem muitas telhas no mercado hoje disponíveis. Plástico também é um material. Não é necessário você criar efetivamente uma diferença de potencial ou essa necessidade de aterramento. É desejável porque você tem uma maior eficiência de transferência, né? Mas pode ser para substratos plásticos também, com uma série de vantagens inerentes à tinta em pó. E hoje se diz também, inclusive, aplicação em madeira.